A mesma coisa que nós estamos agora. João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E ouça isso. E as trevas não prevaleceram contra ela. Verso de número 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quanto receberam, você recebeu? Você recebeu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tome o seu lugar, pode se assentar. Um homem aponta para o céu. O tolo vê o dedo do homem. O sábio vê a lua. O homem aponta para o céu. O tolo vê o dedo do sábio, vê o dedo do homem. E o sábio olha para a lua. Esse é um ditado chinês que fala de um mistério, de uma verdade muito profunda. Fala da nossa tendência, da nossa natureza, de nos perdermos daquilo que é importante, de nos perdermos constantemente daquilo que faz sentido. Pois nessa metáfora, existe um homem apontando para algo grande, para algo supremo, que está localizado lá no céu. Pense, visualize comigo o esplendor de uma lua bem cheia. Numa noite escura, o que faz uma lua? Ela emana luz, ela clareia, ela traz beleza, ela traz leveza. Mas o tolo, ele fica focado no dedo do homem. Fica analisando os pormenores do dedo do homem. Se a mão é grande, se a mão é pequena, se a mão é alguma coisa, e perde a revelação que o sábio entende, de que é olhar para a lua e ver como ela é grande, como ela é esplendorosa, como que ela é bonita. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós perdemos o sentido real das coisas o tempo todo. Mesmo quando Deus nos dá coisas maravilhosas, coisas importantes e essenciais, nós constantemente, por causa das distrações da vida, nos perdemos dela. Quer um exemplo disso? Eu te dou. A tecnologia é uma bênção. Gente, a melhor coisa é não ter que enfrentar a fila de banco. Eu não sei se isso revolucionou a sua vida, mas o Pix melhorou a mim 200%. Coisa frustrante é chegar no comércio para comprar uma água, você fala assim, você tem Pix? E a pessoa, não. E você não tem um realzinho no bolso, porque você não anda com dinheiro mais. A tecnologia é maravilhosa. A gente carrega a nossa agenda, conta bancária, dinheiro, conexão com as pessoas em tempo real nas mãos. Era para ser uma ferramenta boa, acesso às informações. Mas a gente se torna tolo.
E ao invés da gente usar um instrumento tão poderoso para melhorar a nossa vida, a gente usa para poder perder o tempo que a gente não tem. E a gente fica e transforma aquilo numa verdadeira tolice e maldição. Quem nunca perdeu o sono porque ficou no Instagram vigiando a vida alheia, não levante a mão. Não precisa passar constrangimento público. Nós temos a tendência de tornar o bom em pior, porque nós perdemos aquilo que é essencial. Loucura é, nós vemos que hoje existe uma tal de alienação tecnológica parental. Xinguei ninguém, não. Eu explico para você o que é. O pai e a mãe estão presentes, mas eles estão assim o tempo todo que o corpo está. Mas a atenção e a mente não está. E as crianças estão sentindo-se alienadas de carinho materno e paterno por causa de um celular. E quando a gente consegue erguer os olhos da maquininha, a infância passou. E a gente quer pegar no colo, mas não tem colo mais para dar, porque já é um cara barbado, já é uma moçona prestes a casar. A gente perde as coisas essenciais da vida, importantes da vida, porque a gente se distrai daquilo que é importante. A gente perde a capacidade de viver o melhor de Deus para a nossa história. Pastora, e o que isso tem a ver com a nossa série, Deus Emanuel? A gente vive um Natal sem Jesus. A gente reúne, a gente come, comer é bom, tá, gente? Eu também como, eu não vivo só do espírito, ao contrário do que andam falando por aí. Eu como, bebo muito café também, né, Alex? A gente come, a gente reúne a família, a gente festeja. Tudo isso é bom, é ou não é? Mas não é o mais importante. Porque a gente vive a celebração, o Natal, nos esquecendo daquele que esteve numa manjedoura, que foi pendurado numa cruz, do Deus encarnado que veio mudar a nossa história, mudar a nossa existência e que veio dar o sentido para a nossa vida. Natal sem Jesus é olhar para o dedo do homem e não contemplar a grandeza do que Deus fez, que foi a lua. As distrações fazem isso conosco. E esse texto nos volta para o verdadeiro sentido do que é o Natal. Deus conosco. Deus atravessou o universo, se tornou gente, se tornou carne, para viver uma história e para mudar a minha história e a sua história. O nascer de Deus como homem nessa terra, pisar nos pés, os pés na história, pisar os pés no chão, trouxe para a minha vida e para a sua vida o sentido que até então não existia. O Verbo se fez carne. Deus está conosco até o fim dos nossos dias e até a consumação dos séculos. Esse texto fala para nós isso. Em João capítulo 1, João é um homem focado na lua, na revelação mais profunda de Deus. Ele não se perde na mão do homem, ele não se perde nas tolices. A mão que aponta para a lua, ou seja, o texto que guia a mente de João é Gênesis capítulo 1. Se você pegar João capítulo 1 em paralelo com Gênesis capítulo 1, você percebe o chão aonde João pisou. Mas João não se prendeu, não se perdeu, não se distraiu em saber quantos dias Deus levou para criar o mundo. Qual foi a ordem exata que Deus fez as coisas, o que falou, o que não deixou de falar? Não, nada disso. João olha para a profunda revelação de Deus, que é Cristo Jesus. João olha para Jesus e vê que, assim como Deus estava na criação do mundo, Deus começa a recriar o mundo e as histórias através de Jesus Cristo. Porque no versículo de número 1 que lemos, está escrito assim como Gênesis capítulo 1, no princípio. Houve um princípio de todas as coisas, mas de uma maneira mais revelada, de uma maneira mais profunda. João não começa, no princípio criou, não. O princípio de todas as coisas era a palavra.
Mas essa palavra não era só uma palavra dita. Essa palavra era uma pessoa. Ela era Deus. E esse Deus, ele se tornou carne, se tornou gente e ele habitou entre nós. Assim como em Gênesis, Deus começou a criar todas as coisas. A palavra, mais uma vez, assim como estava lá no princípio, porque Deus estava no princípio, olhando para a terra, sem forma, vazia, cheia de água, e água representa para nós o caos. Deus olhou para a humanidade mais uma vez e mais uma vez. A palavra fez algo extraordinário acontecer. Trouxe à existência aquilo que não existe. João pega o texto de Gênesis e, ao invés de olhar para a mão daquele que escreveu o capítulo 1 de Gênesis, ele fala: olha, não. Assim como Deus estava lá em Gênesis, Deus de novo habitou o mundo. A palavra de Deus, ela encarnou e ela começou a transformar o ambiente, porque aonde a palavra, que é Cristo, está, as coisas não conseguem permanecer igual. Se o caos, o vazio domina o mundo, aonde a palavra chega, começa a existir coisas que até então não existiam. Começa a existir coisas que até então não existiam. Essa é a palavra de Deus e a palavra de Deus é uma pessoa. Pastor, a palavra de Deus não é um texto. Não. Nós carinhosamente chamamos a Bíblia de palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela é santa. Nós cremos nisso. Mas ela é o dedo do homem que aponta para a lua, porque um texto não reduz a palavra, porque a palavra é Cristo Jesus, é a ação de Deus no mundo, é Deus habitando entre nós. O próprio apóstolo João diz isso no final do seu evangelho: não haveria livro que coubesse todos os atos de Jesus como homem. Gente, o que dirá os atos de Deus através da vida das pessoas? O que dirá os atos de Deus através da história? Não. Essa daqui é a mão do homem que aponta para a grandeza do que Deus fez. Jesus é a palavra. Ele é a força de Deus que cria aquilo que não tem. Assim como em Gênesis, que o Espírito de Deus se movia pelas águas, Deus olhou para o mundo e percebeu, novamente sem forma, novamente vazio, novamente habitado pelo caos das águas, pelo caos do pecado. Mas aonde a palavra chega, Deus começa a sondar, e sabe o que a palavra que é Jesus faz? Vê esperança aonde não tem, vê possibilidade aonde não existe, vê coisa nova naquilo que a gente entende que já encerrou. Cristo, a palavra, quando chega, ele faz tudo de novo e recria tudo de novo. A palavra criadora de Deus é Cristo Jesus. É a palavra poderosa. E um dos primeiros atos criacionais de Gênesis é quando Deus diz: haja luz. E João, mais uma vez, cheio do Espírito, diz: ei, muito mais do que dizer, a palavra em ação que é Deus, é a luz. É a luz que clareia, é a luz que revela, é a luz que mostra, é a luz que mostra cada canto. E não é uma luz dissipada como os pisca-piscas lindos e maravilhosos que estão aqui. Nossa igreja é tão espetáculo, né, gente? A produção é uma bênção, mas não é essas luzes dissipadas. É a luz poderosa de Deus que, quando chega, manda força. Ele é a luz. João diz, pelo Espírito de Deus, a luz se tornou gente para lançar fora a treva que havia no ser humano. Quando a luz chega, ela mostra o caos das estruturas, os preconceitos, a escravidão, a mentira, a exploração. Tudo aquilo que é tenebroso na vida do homem, a luz vem e
mostra o que realmente existe. Quando a luz do mundo veio, ela mostrou para a gente que sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existe vida fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. E a luz, ela serve para isso. Ela mostra todo o caos, mas ela não expõe para condenar. Ela expõe para começar algo novo. Ela expõe para começar algo extraordinário. Porque quando a luz chega e a palavra age, o caos toma conta, mas quando ela chega, o caos tem que recuar. Porque Deus, quando criou o mundo, ele colocou um limite nas águas. Perceba a beleza desse texto. E Jesus, quando chegou no mundo, a luz do mundo, as trevas não puderam prevalecer contra ele. O caos, a chave da morte que estava nas mãos de Satanás foi tomada. A nossa carta de dívida, ela foi rasgada. E o caos teve que recuar. E Deus levantou a sua igreja e sobre ela lançou uma promessa. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A luz veio, botou o caos para fora e fez muito mais. Porque assim como em Gênesis, Deus removeu as águas e colocou o limite delas, Deus ainda criou coisa boa através delas. Porque a luz que é Cristo Jesus tira do caos da nossa alma coisas boas. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. O inferno, o caos, tudo aquilo que é ruim, Deus faz servir de vida para aqueles que encontram a verdadeira luz e a verdadeira palavra que é Cristo Jesus. É isso que Deus faz. E João continua a beleza do texto. Deus criou, depois Deus veio, ele armou a sua tenda. Ele não fez um ato e se foi, ele permaneceu. Jesus veio ao mundo e permaneceu e permanece, porque ele nos deu o seu espírito. Ele nos deu a sua natureza. E João continua. Ele veio para aqueles que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam. Porque a escuridão, ela é muito boa para aquele que vive do caos. A escuridão, ela é muito boa para aquele que se satisfaz naquilo que não deve. Os seus não receberam, não reconheceram, mas... E a Bíblia, quando fala mas, ela faz uma pausa poderosa. Mas a todos quantos creram, deu-lhes poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. O que João está dizendo? A palavra veio. Ele é a palavra, ele é a luz. É ele que faz todas as coisas, ele é o começo. Ele é o meio, ele é o fim. E todos aqueles que pela fé o receberam, não são mais servos, são filhos. Filho tem a mesma natureza do pai. O filho pode até não ser a cara do pai, mas ele tem a DNA do pai. Se fizer o teste, está lá dentro dele, marcado a natureza do seu pai. Pela fé, através de Jesus, nós nos tornamos, sabe o quê? Como Cristo é. Nós nos desfrutamos da mesma natureza de Cristo Jesus. E pastora, o que isso significa de fato na minha vida? O que isso muda? Isso muda porque se ele foi a palavra que andou no mundo e criou coisas aonde não tinha, você também se torna essa palavra. Você também desfruta desse poder. Não é só aquilo que você recita, é a sua presença, porque você agora é filho e filha de Deus. Você está vestido de uma nova natureza que não é mais sua. E aonde você chega, pelo Espírito de Deus, sendo filho de Deus, o que acontece com o caos? Ele tem que recuar.
Aonde eu e você chegamos, o caos tem que tomar o seu limite e se trabalhar contra. Porque somos revestidos de poder para sermos filhos de Deus, eles têm que produzir ao nosso favor. Assim como Jesus chegava e só a sua presença fazia com que as pessoas fossem libertas, fossem curadas. Só por causa da sua presença. Pessoas que tocavam nas orlas das suas vestes eram curadas pelo um poder sobrenatural. É esse poder que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque somos filhos e desfrutamos da mesma natureza de Cristo Jesus. E assim como ele foi luz, ele é luz. Você e eu somos a luz do mundo. Como filhos e filhas de Deus, aonde você chega na sua casa, o caos é revelado. Pastor, a minha vida está um caos. Eu chego em casa, eu começo a ver as coisas tudo assim, ó. Eu não estou falando de bagunça de filho não, tá, gente? Estou falando de bagunça espiritual, de fato. Eu chego em casa, o caos está tomando a minha família, está tudo desestruturado. Que bom, você está iluminando, está começando a ver exatamente aquilo que você precisa ver. Você é luz do mundo. Mas você também se torna a palavra de Cristo Jesus. E assim como o poder de Jesus colocava o caos para fora, ei, toda autoridade te foi dada nos céus e na terra. Você também exerce o poder sobrenatural. Começa a colocar ordem. Começa a dizer para o caos, ei, afasta. Eu estou te vendo porque eu sou luz. Que bom que você apareceu. Que bom que você apareceu. Isso muda a nossa vida. Isso muda as nossas histórias. Não tem como esconder a luz. Você não coloca uma luz dentro de um pote, a chama apaga. Não, a luz ela foi feita para ficar alto. Se você acha que aonde você chega, na sua escola, na sua empresa, você incomoda, a luz incomoda. A luz revela, e sim, é para revelar, para a palavra começar a criar aquilo que ela deve criar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Você, quando está, é a presença do Deus Emanuel, Deus conosco no meio do povo, pisando na história e trazendo vida aonde não tem. Aonde não tem, e isso muda tudo. João disse, isso só pode ser acessado pela fé. Glória a Deus. Não tem o sangue judeu aqui, não. Aqui tem índio, tem descendência africana, tem chinês, polonês, eu não sei lá, mas o que tem dentro do meu DNA. Eu acesso a filiação por meio da fé. E João diz, é só receber, é só crer. Porque Deus ainda continua andando no mundo, mudando o mundo, mas agora através da minha vida e da sua vida. Deus está conosco. Não se perca dessa consciência, porque se nós nos perdemos dessa consciência, a gente passa a vida olhando para a mão do homem. A mão. E a gente deixa de olhar para a grandeza da revelação, da graça, do poder que está em nós. Se eu estou, Deus está comigo. A quem temerei, diz o salmista? O que me pode fazer o mortal? O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu socorro presente na hora da tribulação. Ele ouve a minha oração, Ele está comigo. E se Ele é poderoso, todo poder me foi dado. E aonde eu chego, Jesus chegou. Aonde eu chego, Jesus chegou. Mas nós não podemos perder o sentido. Jamais. Porque isso é olhar para a mão do homem. Nós não podemos perder essa clareza. E João está dizendo, olha, não perca a fé. Como disse no início, nós infelizmente nos perdemos do sentido e da grandeza do que Natal é. Natal é Deus Emanuel, Deus conosco. Chega final de ano, fala a verdade. A gente fica preocupado com a ceia, se vai matar leitoa, se não vai matar leitoa, a pastora come leitoa. Amo leitoa. Porco é de Deus.
A gente fica preocupado se vai ter farofa, se vai botar passas no arroz, porque a sogra não come, mas o sogro come. A velha polêmica da uva passa, nada contra a uva passa. A gente fica preocupado em enfeitar, e é festão, e é bola, e é árvore, e é ceia, e é reunir família, e vão fazer amigo oculto, e vai ser quanto? Eu estou sem dinheiro. Desce mais um pouquinho aí, não aumenta, porque senão não vai dar para comprar nada, porque tudo encareceu. E a gente fica lá, né, os grupos de WhatsApp, né, gente, que hoje ninguém conversa mais assim. Né, acabou, isso aqui acabou. Não, e vai. E a gente transforma o Natal numa guerra. Porque a gente leva um mês inteiro, se não 2 meses, porque tem gente que começa em novembro, arrumando tudo para um evento de 2 horas, do qual nós vamos sair só mais gordos, hein? Fala a verdade, porque a gente come até, como diria a Bíblia, ela é em Êxodo, como os israelitas, até sai pelo nariz. A gente come igual o povo de Israel. Né? Porque temos também a máxima de que crente não bebe, mas crente come muito. Glutonaria é tão pecado quanto bebedeira. É bíblico. Pastora, a senhora nunca erra a mão? Erro. É por isso que eu preciso de Jesus na minha vida. E a gente transforma aquele evento Natal numa reunião de família, numa ceia. Pastor, é errado. De maneira nenhuma, gente. Reúne a família. Abraça a família, beija os filhos, faz a comida. Se quem gosta de farofa com uva passa, sem banana, do jeito que for, faz uma com uma, sem, uma do outro jeito, faz para agradar todo mundo. Quem não come porco, come frango, come boi. Faz tudo que tem que ser feito. Isso é bom, mas isso não é o essencial. Porque, infelizmente, dessas celebrações costumam sair só contenda e fofoca. Fala assim, não. Porque quando a família reúne para falar mal da vida alheia, não briga, mas se começar a colocar a vida de todo mundo ali, dura 2 horas. E a gente se perde do verdadeiro propósito. É errado fazer essas coisas de maneira nenhuma, mas nós não podemos nos esquecer do essencial. Nós não podemos ficar olhando para a mão do homem, nós temos que olhar para a grande revelação. Eu vou fazer tudo isso, eu vou fazer a ceia. Lá em casa a gente faz, tá, gente? Eu vou arrumar tudo. Eu vou arrumar a mesa. Mas eu vou fazer tudo na consciência de que, se eu estou, Deus está comigo nesse lugar. O verdadeiro Natal é Cristo Jesus, Deus Emanuel. Por isso, aonde eu estou nessa mesa de celebração, não tem palavra de contenda, de discórdia e fofocada, porque a palavra de Cristo sou eu, e eu coloco ordem no caos. Agora não é hora de conversar esse tipo de coisa. A gente não usa mesa para falar mal da vida alheia. Aonde eu estou, eu trago luz. Eu prego o evangelho, eu sou a luz do mundo. E aquele que entra triste dentro da minha casa, fala comigo assim, eu não sei porquê, mas quando eu chego perto de você, a minha vida melhora muito. E os nossos filhos, o nosso casamento deve, pela luz dessa revelação, ano após ano, comemoração após comemoração, ser muito melhor. Porque Deus está conosco, Deus está em mim. Eu sou a palavra de Deus novamente, porque estou revestida de Cristo e eu sou a luz. Por isso, quando eu celebro com a minha família, faço amigo oculto, inimigo oculto não é de Deus, faço amigo oculto. Não é de qualquer forma. Porque se sou eu entregando o presente, é a mão de Deus estendendo na vida daquela pessoa, você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ser restaurado. Eu estou aqui para celebrar que esse ano o meu casamento está melhor por causa da palavra de Deus em mim. Eu estou aqui para celebrar, porque aquele caos que estava na minha casa, eu sou a luz. Ele apareceu, mas pela autoridade que me foi dada, de glória em glória, de fé em fé, eu vou em Cristo vencendo todas as coisas. Deus está comigo. Não tire Cristo da manjedoura. Não nos percamos daquilo que muda as nossas vidas e pode mudar a história da nossa família, de todas as pessoas que estão à nossa volta.
Traga consciência de que a palavra se fez carne, habitou entre nós e habita através da sua vida e da sua história, luz do mundo. Que você é a resposta que o seu marido precisa, sua esposa precisa. Que eu sou a luz nas trevas daquela pessoa que convive comigo. Deus está comigo, Jesus nasceu. E o inferno ficou doido. E o inferno fica doido, porque quando ele vê que a gente lembra quem que a gente é e que a gente sabe que Deus está conosco, o caos, tem que sair correndo, porque eu cheguei, Jesus chegou. O Natal está acontecendo na minha vida e na minha história. Você crê nisso? Você crê nessa revelação? Mais uma vez, vamos sentar, vamos comer, mas não olhe para a mão do homem. Contemple a lua. Deus está com você, em você e age através de você. Por isso você pode dizer: Feliz Natal. Deus está conosco. Deus Emanuel. Se coloque de pé que nós vamos orar. Sinto pela revelação da palavra de Deus e por fé